Olá! Hoje vamos falar sobre a retirada da fralda. Bom, é comum que a criança retire a fralda aproximadamente com 2 anos de idade. Eu falo aproximado porque pode acontecer antes dos 2 anos de idade ou um pouco depois. Esse é o esperado de um desenvolvimento típico que se fala. Pode ser que ocorram intercorrências, algumas coisas de situação na vida, na questão cultural, em casa, mas esse é o esperado. Bom, quando você começa o processo de retirada da fralda, é importante que algumas coisas sejam vistas como sinais que a criança vai ter compreensão sobre esse processo. O primeiro, a criança anda. Se a criança anda, ela vai ter condições de se locomover aonde está o pinico ou o vaso sanitário. Ela percebe que está suja. Se a criança percebe que está suja, significa que ela vai para o terceiro passo. Ela se incomoda por estar suja? Ela tem percepção daquilo que está acontecendo no corpo dela? Ou depois ela vai mostrar: ai, eu tô suja. Ai, ela mostra, põe a mão, tá sentindo aquele desconforto. Outro sinal muito importante. Outro sinal, ela tem resistência ao vaso sanitário ou não? Se ela tem resistência ao vaso sanitário, vale ali dar uma ajudinha antes de começar o processo de retirada da fralda. E o último ponto é, ela fica seca num período de 3 a 4 horas no dia. Se ela fica seca num período de 3 a 4 horas no dia, isso pode significar que a criança já tem aquele equilíbrio, aquele controle de esfíncter para começar o processo de retirada da fralda. Você vai começar então o processo de retirada da fralda. A partir do momento que você decide começar esse processo, não coloque mais a fralda. Falo de não colocar mais a fralda se nos ambientes onde a criança tem segurança, seja na sua casa, na casa da avó ou na escola. São ambientes onde a criança geralmente vai estar habituada e já tem um nível de segurança por si só. Você então vai começar o processo de retirada. Retirou a fralda, o que se recomenda é que se comece a retirada da fralda no verão, porque o verão a criança tá mais ali à vontade, ou às vezes fica só de cueca ou só de calcinha dentro de casa, e você tem essa flexibilidade de não ficar lavando muita roupa caso aconteça um escape. Bom, só um parêntese. Continuando. Então, se você vai começar o processo de retirada da fralda, tirou a fralda, lembra a criança de mais ou menos de cada 40 minutos. Vamos no banheiro? Será que tá na hora de fazer xixi? E vai lembrando constantemente a criança. Será que tá na hora de fazer xixi? Vamos fazer xixi? E nessa rotina que você vai criando, de ter um hábito de ir ao banheiro, de ser lembrada de ir ao banheiro, você vai ajudando a criança para que ela se lembre de que ela tem essa necessidade de evacuar e aí ela vai ao banheiro. É importante que nesse processo ocorram 3 coisas, voltando de você para ela. Ela precisa ser orientada, acolhida e incentivada. A orientação se dá no processo de: vamos ao banheiro? Eu te levo no banheiro, eu te ajudo, eu acolho a criança, eu trago a criança para mim, mas ao mesmo tempo eu dou uma independência para ela. Vamos lá, eu vou te ajudar. Como é que faz? E o incentivo acontece. Nossa, você conseguiu! Olha, você está sentado no vaso sanitário. Ou você está sentado no pinico. Nossa, isso é muito legal. Isso é o que uma pessoa grande vai fazer. Você está ficando independente. É isso mesmo. Então você vai enchendo a crianças de incentivos quanto à nova atividade que ela tem na vida dela. E aí, a partir desse momento, você vai ver qual a frequência mais ou menos de horário que a criança está fazendo o xixi. Essa é uma questão de, se a criança se você percebe já no uso da fralda que a criança tem uma frequência de fazer um xixi, por exemplo, a criança faz 4 ou 5 vezes xixi e ela tem um horário mais ou menos que ela vai fazer o xixi. Então você observa, porque quando você for fazer a retirada da fralda, esses são os horários que você precisa ficar esperto para ter um maior incentivo à criança para que leve ela ao banheiro. Então,
É importante também nesse processo que de repente você mostre através de imagens a sequência do ir ao banheiro. A sequência do ir ao banheiro. Eu estou com vontade, identifiquei que estou com vontade, vou ao banheiro. Cheguei no banheiro, tiro a calça ou o short, a calcinha ou a cueca e ali eu vou fazer o xixi ou o cocô. E a criança vai entender esse processo. Fez o xixi e cocô, é necessário que haja a limpeza, mostra como faz a limpeza, levanta a calcinha ou levanta a cueca, depois vai lavar as mãos, lavar as mãos. Só que nesse processo tem o que? A descarga. Quem vai dar descarga? Ou incentive a criança a dar descarga. Assim ela vai dar tchau pro cocô. Tchau. Tem criança que tem uma questão do nossa, tem alguma coisa saindo de mim, isso me pertence. E a criança vai começar a perceber de modo sem estresse de que ela pode dar tchau pro cocô, pode dar tchau pro xixi, que essa é uma parte do tá saindo de dentro do corpo dela que precisa dar tchau. É um processo que isso acontece, que é normal. E a criança vai começando a entender isso. A criança fez o xixi ou o cocô no vaso sanitário ou no pinico, elogie a criança, mostre que você ficou feliz com aquilo que aconteceu. Ela começou a ter esse hábito de fazer o xixi e o cocô no vaso sanitário. Ótimo, vá diminuindo os elogios. E assim a criança vai começando a perceber que isso já ficou num controle dela sobre a ida ao banheiro. E aí o que acontece? Escapes acontecem. O que acontece então? O que você faz? Você não vai ficar bravo com a criança, não vai ter punição para a criança, mas aí você vai mostrar para ela que tudo bem, todas as coisas estão bem, mesmo ela tendo feito xixi na calça. É importante que ela perceba que ela se sujou. Tá sujo, tá molhado, vamos tirar, vamos trocar a próxima vez. Fala com mamãe ou fala com o papai, ou então vai no banheiro. Tudo bem? Tudo bem. E assim a criança não tem estresse, não vai gerar um constrangimento ao fazer o xixi e cocô. Se deu esse processo, a criança encerrou o uso de fralda no período diurno, aí chega no período noturno. O período noturno acontece às vezes de a criança usar o vaso sanitário no período diurno e no período noturno a criança faz xixi, escapa xixi e ali tem esse processo. É importante lembrar que a retirada da fralda é um processo trabalhoso. Não adianta, em 3 dias, pá, acabou. Às vezes não acontece isso. Cada criança é uma criança e não dá para ficar em tanta comparação nesse processo de retirada da fralda. Às vezes a criança precisa de uma maturação fisiológica no corpo dela até ela parar de fazer o xixi à noite. Fez xixi à noite? Vamos ajudar a mamãe a limpar, vamos ali, tá? Olha o que acontece. E aí vai se dando esse processo. Às vezes é necessário tempo e esperar que a criança pare de fazer xixi à noite. O que você pode fazer também, se você quiser, espera a criança dormir, põe a fralda nela. Antes da criança acordar, você tira a fralda dela. E aí, quando a criança acordar, vamos no banheiro, tá na hora de fazer xixi. E assim se dá o processo, então, de retirada da fralda no período noturno. Ok? Ficou com alguma dúvida? Tem dúvida? Manda uma mensagem para mim. Entre em contato comigo que a gente pode conversar mais sobre isso, tá bom? Um abraço e até mais!